Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 4 de julho. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Eu vou conversar com o juiz de direito, Luiz Alberto Barbosa. Doutor Luiz Alberto, eu tenho uma honra tão grande de receber o senhor aqui. Primeiro, o senhor é um professor, é um estudioso do direito, mas antes de qualquer coisa, é um amigo que a gente conquistou ao longo do tempo. Nós, que somos oriundos da Baixada Fluminense, sabemos o quanto é difícil alcançar os patamares da vida e só com grande esforço e, sobretudo, estudo, que é o seu caso especificamente, a gente consegue olhar para você, desculpa te chamar de você, mas claro, olhar para o senhor e ver que a gente tem um amigo na magistratura. Hoje, seguramente, gente, o professor Luiz Alberto é o orgulho da magistratura fluminense. Eu estou muito orgulhoso de recebê-lo aqui, viu? Mauro, muito obrigado. Primeiro, toda a honra, quero agradecer, toda a honra e glória devemos ao senhor. E segundo, ao meu grande amigo Mauro Vasconcelos, de fato, a gente já vem planejando essa reunião há um bom tempo, mas tudo ao seu tempo, né? O tempo de Deus. E hoje está acontecendo, eu quero lhe agradecer pelo convite, fico imensamente feliz por poder participar do seu programa, da audiência, do seu público e para a gente, de fato, conseguir colocar algumas ideias aqui e bater algum papo. Doutor Luiz Alberto, eu queria começar o nosso programa falando da magistratura. Quem o conhece sabe da sua honradez, da sua lisura, do seu comportamento, que é nada além do que está escrito nos ditames da lei. Você, sua esposa Verônica, suas duas filhas gêmeas, tem um trabalho social invejável aqui na nossa Baixada. Além disso, não sei como ele encontra tempo para se tornar um dos escritores mais conhecidos na nossa Baixada e do nosso estado do Rio de Janeiro e no mundo, né, doutor? O primeiro livro o senhor me deu, me presenteou, está autografado lá em casa, e eu vejo que o senhor tem já a segunda edição, é isso? Esse é o primeiro livro que a gente lançou, que o Mauro acabou de falar que ele já tem. Aqui, que maravilha. Esse é o segundo livro que acabou de chegar, acabou de ser lançado, onde a gente escreve histórias de vida de algumas pessoas, de superação, nem todas com final feliz, porque a gente sabe que a vida não é um conto de fadas, mas e também eu trago as paixões humanas, aquelas que são boas, aquelas que não são tão boas. Por trás de tudo. Por trás de tudo. Histórias de vida. É um pouco de continuação dos pensamentos e das reflexões do cotidiano do primeiro livro, trazendo essa novidade de algumas histórias de alguns amigos e tudo, uns que não estão nem mais presentes aqui entre nós. Professor Luiz Alberto, eu estava conversando há pouco com você e em vários nossos bate-papos por telefone, ou você me mandando mensagens e eu respondendo, né? E ultimamente eu vejo você muito dedicado à mente. E é coincidentemente o que eu penso também em relação, porque muita gente fala, porque o coração da Daniela, que é minha filha médica, tu sabe, conhece ela? Conheço. Ela fala, pai, o coração é um músculo, é uma bomba, né? Que bombeia o sangue para todos os nossos órgãos. Aí quando você começou a falar sobre o cérebro, que é o que comanda a vida da gente, eu queria que você dissecasse um pouco sobre esse assunto específico. Porque muito me angustia como o ser humano, o comportamento que o ser humano tem adotado nos dias modernos. Eu juro que eu acreditei que com a pandemia a gente fosse evoluir, sabe, Mauro? Mas a gente está vendo completamente o inverso. Então, a mente é onde você vai produzir todo o seu comportamento. Até porque a dopamina é uma substância química do autocontrole. E ela se desenvolve no cérebro. O sistema neurológico, junto com o sistema imunológico, são os dois maiores receptores dessa substância. Então, se a gente vê uma notícia ruim, a gente automaticamente se sente mal. E se sente mal por um tempo, porque a gente não consegue reagir.
E aquela dopamina, que a gente já aprendeu que ela é física, não é metafísica, não é espiritual, ela sai do sistema neurológico, se junta a um grupo de aminoácidos e se derrama na corrente sanguínea. Quando ela se derrama na corrente sanguínea, ela vai se ligar aos demais órgãos. Por isso que quando você sente luxúria, o seu baço sente luxúria, o seu fígado sente luxúria, o seu rim sente luxúria. E aí, quando ela se ela entra no seu sistema imunológico, ele dá uma diminuída. Então, os seus leucócitos, tudo vai diminuir. Por isso que se diz que não devemos poluir a nossa mente com pensamentos ruins, porque a gente vai sentir que a médio ou a longo prazo, esse efeito ele vai vir, mais cedo ou mais tarde. Agora, quando a gente vê, por exemplo, na TV, alguns canais que repetidas vezes só nos mostram, só nos apresentam desgraças. Isso é contaminante, doutor? É contaminante. E é muito preocupante, porque o que a mídia tenta fazer com a população é inserir na mente de cada um o que está certo e o que está errado. E a gente deixa de pensar. Eu costumo dizer que pensar é cansativo e perigoso e dá trabalho. Refletir é transgredir a ordem do superficial, mas a gente vai vivendo sob essa poeira da futilidade, da vaidade, da ostentação, que muito faz mal para a gente. Mauro, tem uma mitologia grega chamada Hidra de Lerna, que era um monstro com um corpo de dragão e com cabeças de serpente. Essas cabeças, várias cabeças de serpente. E a gente tem cortado sempre a cabeça errada. Quando você corta a cabeça errada, ela nasce duas. Só tem uma que é imortal. Hércules conseguiu matar aquela, conseguiu atingir a imortal. E o que seriam essas cabeças? Seria tudo que a gente não consegue controlar e que está dentro do ser humano e que faz muito mal, que é a vaidade, a futilidade e a ostentação, que é o que mais cresce hoje em dia. Então, a mídia, ela tenta inserir uma forma de comportamento. Só aquilo que está certo. Então, é como se houvesse aquele modelo já idealizado. E se você foge um pouco daquilo, você é mal visto, você é excluído. Ele interrompe o contraditório no direito, seria isso? Isso, interrompe o contraditório. Sim. Porque é mais fácil você seguir o que aquele grupo dominante está implementando, está dizendo. É muito mais fácil você seguir o que o outro diz e que passa a ser certo, entre aspas, do que você transmitir a sua verdadeira ideia. Tem um filósofo alemão chamado Schopenhauer, e Schopenhauer diz que se você não conseguir entender o verdadeiro limite da sua vida, do seu desejo, aquilo que você busca, a sua vida vai ser um misto de dor, que é a angústia para você tentar alcançar aquilo que você deseja, e tédio, que é o exato momento que você obtém aquele objeto do desejo, o encanto acaba. Então você tem que se permitir estar satisfeito com as suas conquistas, senão elas jamais serão conquistas. Porque as coisas tendem a perder o valor no exato momento que se tornam suas. Olha, isso é trazendo aqui para a nossa vida, né, para a vida da gente, pode ser extremamente perigoso, né? É extremamente. Daí no ser humano, em cada ser humano, ele exerce de forma diferente. Isso. Cada um escolhe o seu caminho. É verdade. Quando as pessoas querem escolher o caminho para a gente, é uma coisa que é um misto, pode alcançar também uma decepção grande. E aí a gente vê muita gente com depressão, muita gente deprimida, porque não conseguiu impor naquele outro o que o seu desejo impulsiona. Eu acho que foi complicado, não? Não foi não. É porque, o que acontece, Mauro? A gente não consegue, nem sempre a gente consegue exteriorizar o nosso eu interior. Porque o nosso eu interior tem uma forma de pensar, de agir, de visualizar as coisas. Mas se a gente exteriorizar, é o que você falou, a gente vai acabar se afastando do que a sociedade implementou. E quando a gente se afasta, a gente corre um sério risco de ser excluído. Porque trazer ideias, trazer convicções no mundo onde a gente vive através de preconceitos e opiniões já estabelecidas, pode ser trazer justamente isso que você falou, ser perigoso. Então, Platão, a Caverna de Platão,
ele acorrenta, né, prisioneiros, virado para uma caverna, para uma parede escura, e em cima tem uma fogueira, onde pessoas passam e fazem movimentos. Quando em um determinado momento, se solta, ele, no primeiro momento, vê aquela claridade e pensa em voltar, ele segue, mas não volta, ele segue adiante, ele começa a ver uma outra realidade, e ele retorna para avisar os demais. Mas o líder não se soltou, o líder estava lá. Então, o líder acredita que aquelas ideias que ele traz pode contaminar todos os demais, e matam aquele que se soltou. O que é isso trazendo para a nossa realidade? O que são essas imagens refletidas na parede? É a falsidade dos sentidos. O que seria uma corrente? É o preconceito e a opinião que já está enraizada, já está estabelecida. E quando mata é o quê? Para afastar aquele que traz ideias diversas e pode contaminar no bom sentido. E aí é o que você fala do contraditório e ampla defesa. É como se você... Não vamos ouvir ninguém, porque o que eu estou falando é o que tem que ser seguido. E suas ideias podem fazer com que aqueles que já estão dominados possam, de repente, refletir e fazer alguma coisa diferente. Estou conversando com um professor, com um magistrado, mas principalmente com um escritor e com uma pessoa extremamente do bem, reconhecidamente do bem, que é o magistrado, que é o juiz de direito, Luiz Alberto Barbosa. Rapidinho a gente volta, viu, doutor? Sim. Nesse bate-papo super interessante. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333, levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o magistrado Luiz Alberto Barbosa. Professor Luiz Alberto, eu queria falar um pouco sobre, não só sobre o livro, mas a sua trajetória de vida, que é o seu olhar e da sua família em relação às pessoas que mais necessitam, uma vez que o senhor já foi juiz em diversas comarcas, foi em vários municípios do nosso estado, na capital também, mas na cidade de Belford Roxo, onde o senhor teve uma atuação muito dedicada, porque foi juiz da infância e juventude, é esse? Também. Lá onde o senhor também foi juiz da infância e da juventude, o senhor esteve muito próximo da nossa realidade, do nosso dia a dia. É fato isso? Isso, é fato. Eu comecei, Mauro, a perceber que a gente tem que olhar as pessoas com um olhar diferente. Então eu digo sempre que enquanto a gente olhar no rosto e não ver o próximo, o Brasil vai continuar sendo o país do interesse, do jeitinho, da malandragem, da corrupção, da exploração sexual, porque a gente parou de pensar no próximo. Então, se Deus permitiu chegarmos a essa situação, que hoje, graças a Deus, a gente tem, de poder olhar o próximo de uma maneira diferente e estender as mãos, a gente deveria fazer, até porque esse é o verdadeiro ensinamento que Jesus deixou. Mas parece que ele falou e poucos ouviram. Então, quando eu passei pela vara de infância e juventude, e ali a gente faz as audiências concentradas com menores, não só com os menores infratores, mas com os menores abrigados, eu comecei a ver uma vida completamente diferente da nossa. Coisas que a gente não consegue imaginar aconteciam com aquelas crianças. E eu entendi que caberia a mim não apenas
julgar e dizer qual seria o melhor, obrigado, colocar em família substituta ou devolver para a família, mas fazer diferente, tentar trazer alguma coisa para que mudasse a história, porque as histórias se repetem. A mãe que teve filho novo, a filha tem filho novo e os pais não se sabe quem é. Eu comecei a ver que as histórias se repetem. Então a gente tinha que cortar aquele cordão umbilical e trazer de uma forma diferente. Mas como? Se o Estado não costuma ver aquilo, é muito distante. É como eu falei, ali não traz visibilidade. Eu comecei a entender que eu poderia fazer diferente, não esperar que o Estado fizesse diferente, que os políticos olhassem aquelas crianças de forma diferente. Muitos finais de semana, o magistrado que está aqui com a gente, um juiz de direito, um escritor, um professor de direito, junto com a sua esposa Verônica, inúmeras vezes foi lá, gente, olha aqui, lá na comunidade, lá onde mora. Quem conhece o doutor Luiz Alberto sabe do que eu estou falando. Gente que não tinha um banheiro em casa. Hein? Me permite falar sobre isso? Pode, claro. Até Doutor porque você participou, você foi a um evento que a gente organizou no abrigo. Foi em várias, ele faz isso comumente, há muitos anos, ele tem 20 anos na magistratura. Ele, com a sua esposa e com a sua família, com alguns amigos, no dia a dia da magistratura, queria conhecer aquilo que está no processo. Sim. É verdade? É verdade. E num final de semana, num sábado, num domingo, um dia qualquer, chegava lá e procurava. Num determinado momento, ele foi numa família e perguntou a uma criança de 4, 5 anos, Sim. Qual é o seu sonho? O que a criança falou, doutor? O que a criança disse? A criança falou que queria um banheiro. O sonho dela era ter um banheiro. Mauro, a minha esposa faz um trabalho presencial muito bacana, Verônica. Oh. Para quem quiser, o arroba lá do Instagram é @Verônica Amor ao Próximo, tudo junto. Ela se veste de Mulher Maravilha, ela vai a lixão, ela vai a abrigos, ela vai nas famílias carentes, ela vai em hospital e ela faz esse trabalho por amor. Já foi chamada para entrar na política, falou que essa não era a pretensão, não tem pretensão de se promover, até porque é tudo gratuito, é com a ajuda de amigos e você costuma ajudar quando a gente pede. Esquece. E recentemente, Mauro, a gente fez uma festa para uma menina de 15 anos, ela praticamente que fez, organizou e ganhou presente, teve salão, as pessoas, cada um foi doando alguma coisa. E essa menina de 15 anos, ela sofria de leucemia. E a festa ficou muito bacana, com príncipe, com tudo. E o sonho era ir a um hotel qualquer. Uma amiga também foi, deu 3 diárias para ela em Penedo. A Verônica foi com a menina, com o irmão e com a mãe. E vários amigos presentearam, presente que ela nunca percebeu, nunca imaginou que um dia fosse receber. Coisas simples para a gente, mas que para ela tinha um valor muito grande. E essa menina de 15 anos, 3 meses após a festa, ela veio a falecer. Então, essas coisas, Mauro, não se compra. Você compra carro, compra bolsa, você compra amigos, você compra prazer, você compra essas coisas. Mas esse reconhecimento e essa ajuda que você faz ao próximo, quem está olhando é nosso superior, né? Que é Deus. Então, a Verônica, ela faz esse trabalho com muita vocação, ela tem vocação, ela vai, ela abraça, ela faz também trabalho com morador de rua, é muito legal. Quando eu compro um livro seu, ou quando a gente compra um livro na livraria, qualquer um no bom sentido, sempre é bom ter um livro. Isso. Né? Quando você compra um livro do professor Luiz Alberto, para onde vai esse dinheiro arrecadado? O valor do livro a gente ganha pouco, porque a editora acaba ficando com um valor maior. Por cada livro hoje a gente ganha aproximadamente R$8, sabe, Mauro? E o valor que a gente arrecada, a gente reverte para o projeto social. Todo. A gente reverte isso. Só que vender livro hoje em dia, no país que a gente vive, não é a tarefa das mais fáceis. Então, o primeiro livro teve uma vendagem muito boa porque amigos compraram em quantidade.
Então, alcançou um número legal de pessoas. E o segundo a gente acabou de lançar. Eles, para quem quiser ler, a leitura, pelo menos aqueles que já me deram retorno, dizem ser muito boa. Eu quero continuar essa de forma diferente. Conversar contigo é sempre uma maneira de aprender, né? Eu não me apresento como suspeito, porque eu não quero ser suspeito de absolutamente nada. Eu não sou suspeito em ser seu amigo, né? Não existe isso. Não existe isso. Na nossa relação de respeito e de amizade. Mas é bom que as pessoas saibam que muito do que a gente vê no mundo, a gente consegue pensar pessoas boas. Doutor Luiz Alberto, quero pedir licença por mais alguns instantes para o nosso um outro break e propor que no próximo a gente possa mostrar mais uma vez sobre dois pontos que eu queria conversar com o senhor. Um é sobre as coisas possíveis e o outro é sobre a desnecessidade das coisas. Estou conversando aqui com o professor Luiz Alberto Barbosa, um grande ensinador das coisas possíveis e orientador a respeito da desnecessidade das coisas. Rapidinho a gente volta. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com um plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333. levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje. Aliás, doutor, se o senhor me permite, especialíssimo de hoje, conversando com o mestre, o magistrado, o escritor, o cidadão de bem, Luiz Alberto Barbosa. Oh, muito orgulhoso, né? Muito Brincadeira, obrigado. né? Sério. É muito tempo que a gente estava prometendo. Quando é que eu vou? Quando é que você vai? Vai amanhã, semana que vem. Eu estou no juizado, ainda tem aquele o ônibus da Justiça Itinerante, né? Uma vez gravamos em Japeri, gravamos em Queimados, em Belfor Roxo, né? Doutor Luiz Alberto, eu prometi no bloco anterior falarmos de dois assuntos. Um é das coisas possíveis e o outro da desnecessidade das coisas. Dois temas que eu aqui não combinamos nada, absolutamente nada. É de surpresa, mas é a dedicação e o olhar que a gente tem sobre as pessoas. Vamos falar sobre as coisas possíveis? Sim. Primeiro a gente tem que entender a palavra, né? O que é possível e hoje, e trazer para a nossa realidade da possibilidade. Não tem como outro caminho da gente mudar a nossa história se nós não acreditarmos em nós mesmos. Tem um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que ele diz que o homem é o único responsável em dar sentido à sua vida e vivê-la de forma sincera, honesta e plena. Então, cabe às pessoas darem sentido à sua vida e acreditar. Eu mesmo sou uma daquelas histórias de coisas aparentemente impossíveis. Acho que poucos apostariam algumas fichas que eu chegaria onde eu cheguei. Eu sou nascido e criado em Belfor Roxo, periferia do Rio de Janeiro. Há 21 anos atrás, que eu passei no concurso público, ontem eu fiz 21 anos, domingo, dia 2. Dia 2, aniversário da Daniele, minha filha. Dia 2. Legal. E dia do bombeiro também. Dia do bombeiro. Fiz 21 anos na magistratura.
e estudei durante 3 anos. Não tinha essa tecnologia que tem hoje. Tinha internet, mas não tinha Google. Dúvida, tinha que ficar embaixo do travesseiro e pedir, orar a Deus para que não caísse aquilo. E fui em busca, mesmo sem fazer os melhores cursos, sem ter os melhores livros, eu fui acreditando na possibilidade, porque em primeiro momento eu também não acreditei em mim. Eu achei que chegar a um concurso da magistratura, do Ministério Público, passar aquilo ali para mim estava muito longe. Porque tinha as pessoas que moravam na capital, acesso a cursos, a entendimento dos examinadores. E aquilo para mim era muito distante, porque não tinha como eu me deslocar daqui para lá. E como não tinha acesso à internet, a rede social, que hoje te permite, tem a dúvida, consulta, você tem a resposta, eu tinha que estudar sozinho. E eu fui estudando, acreditando naquela possibilidade. E quando começaram a vir os primeiros resultados positivos, para delegado de Polícia Civil, que eu consegui passar em 2 fases e depois eu não concluí, eu achei que não era aquilo que eu queria, eu pensei que eu poderia mudar o curso da história da minha vida e escrever de maneira diferente. Porque tem uma passagem de Chico Xavier, ele diz que a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo final. E a partir daquele momento eu pensei, eu posso começar agora e fazer um novo final. Não importa se eu vou chegar ao meu objetivo, mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que buscar alcançar aquilo que eu desejo. E eu assim fiz. E tive a graça de Deus, porque sem Ele a gente não consegue chegar a lugar algum, de atingir o resultado inesperado. Então, eu acreditei naquilo que era, a princípio, parecia ser impossível, mas não era. Era possível. É como se eu estivesse derrubando aquelas barreiras intransponíveis de Hércules. O senhor hoje é diretor, né, do Fórum da Comarca de Nilópolis, aqui na nossa Baixada Fluminense. O senhor já está lá na direção do Fórum, já está exercendo a sua função de magistrado no Fórum de Nilópolis já há quanto tempo? Estou há 11 anos, Mauro. 11 anos em Nilópolis. Em Nilópolis. Olha como o tempo passa, doutor. Passa rápido, olha, né? Que maravilha. Em Nilópolis, falando aqui da Baixada Fluminense, é uma região limítrofe com a cidade do Rio de Janeiro. Sim. Limítrofe com a capital. Sim. É um importante município da nossa Baixada Fluminense, onde o senhor é reconhecido pelos órgãos todos e pela população também diante das suas firmes decisões. É isso, doutor? Isso. Eu costumo tratar que todos nós deveríamos agir dessa forma, né? Não é nenhum privilégio meu. Na verdade, é a forma como nós deveríamos agir no trato com as pessoas. Eu trato todo mundo sim, de forma igual. E quando eu ingressei na magistratura, a gente assume um compromisso e faz um voto de seguir aquilo ali e exercer da melhor forma possível, decidir de acordo com o nosso próprio convencimento. Isso é muito importante. A gente pode até errar, claro, somos humanos, mas a gente erra por convicção. Não tem favorecimento em decisões judiciais. O que tem é o posicionamento que a gente forma diante daquele processo e as provas que são trazidas aos autos. Eu fiquei observando, eu não sei se o senhor concorda, foi introduzido no ordenamento jurídico nacional 2 palavras, que a impressão que dá é que essas 2 palavras viraram a solução para todas as pendências. Cabe recurso. Decepciona o senhor quando está diante de uma decisão límpida, clara, séria e objetiva, a expressão cabe recurso? Eu acho que essa possibilidade de ter recurso, ela é boa. Sim. Porque essa decisão, ela vai ser apreciada por um órgão colegiado. O problema está quando você cria possibilidades de que aquela decisão inicialmente proferida, ela se retarde no tempo. Rui Barbosa dizia que injustiça tardia é injustiça manifesta. Então, a justiça ela tem que atender aquele conflito de interesses com a maior brevidade possível. Mas a gente cansa de ver aí, quando se contrata bons advogados, ele acaba protelando e impetrando recurso do recurso,
que a justiça acaba não sendo feita. Ou prescreve, ou quando é satisfeita já não é da forma como, não tem aquela satisfação que teve no início. Então, o recurso é bom. Tá? Até porque, como eu falei, a gente pode em um determinado momento errar. O problema é o recurso do recurso, do recurso, do recurso. Falamos de um assunto, mas esquecemos de falar do outro, da desnecessidade das coisas. Eu preciso pedir mais um intervalo. Estou conversando, esse programa não poderia ter só esse tempo. O senhor já está pré-convidado para muitos outros temas específicos. Mas a gente ainda tem um bloco para falar do que nós nos comprometemos, eu e o magistrado Luiz Alberto, sobre a desnecessidade das coisas. Rapidinho a gente volta. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333. levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o Dr. Luiz Alberto Barbosa. Professor Luiz Alberto, no bloco anterior nós conversamos sobre as coisas possíveis e precisamos falar sobre a desnecessidade das coisas. Hoje em dia é o que está muito em voga, né? Desnecessidade. Eu digo, Mauro, que a gente só adquire maturidade espiritual quando a gente consegue distinguir entre precisar e querer e deixar ir o nosso querer. E principalmente quando a gente deixa de anexar felicidade a coisas materiais. O que é necessário? A gente caminha, corta atalhos, quer chegar a um determinado local, mas não sabe exatamente onde. E aí a gente percebe que sequer a gente deu o primeiro passo da linha que vai permitir que a gente comece a nossa trajetória. Andou e ficou no mesmo lugar. Ficou no mesmo lugar. Então tem um texto, pequeno texto, que eu vou falar para você aqui, de Mahatma Gandhi, que ele dizia, quando perguntado, o que mais o surpreende na humanidade? Ele, o homem, porque ele perde toda a sua saúde buscando riqueza. E depois, se preciso for, nem sempre é possível, ele gasta todo o seu dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro. Nossa. E esquece de viver o presente. No final, ele não vive nem o futuro, nem o presente. E o mais importante, vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Esse é o questionamento. O que é necessário? A gente hoje, infelizmente, não está conseguindo definir exatamente o que é. Eu costumo dizer que a gente consegue resolver quase todos os nossos problemas colocando na balança do equilíbrio. Quando a gente tem equilíbrio, a gente vive melhor. E a gente está perdendo o ativo mais valioso que a gente tem, que é o tempo. E não vamos ter possibilidade de recuperar, porque o que ficou para trás já era. Porque depois, Mário Quintana já dizia, depois o café esfria, depois o tempo passa, depois o amor acaba, depois o amigo se vai, depois as crianças crescem. Então a gente está sempre deixando para depois. Então a gente tem que voltar a entender o que eu quero, o que é necessário e o que é desnecessário. A partir do momento que a gente conseguir estabelecer isso, a gente vai conseguir uma vida muito melhor. A gente vai estar preparado para isso que nós chamamos de vida. É colega do amanhã eu faço? Colega do amanhã eu faço. Que tristeza, hein, gente? Vamos olhar para dentro de nós, né? Isso aí. Ou melhor, se a gente mirar no espelho, vale? Vale.
Vale. Mas só que muitas das vezes a gente não consegue refletir, ver refletida a nossa imagem. É isso que a gente tem que procurar fazer. Olhar no espelho e falar, esse sou eu, e não um eu mascarado, que na verdade não traduz a minha essência, o que eu gostaria de ser. A verdade, em primeiro lugar, vale? A verdade tem Ou que... vale sempre? Ela, nos tempos de hoje, a gente vê muitas mentiras, não é? Substituindo uma só, chamada verdade. Não é querer ser o mais verdadeiro do mundo, não é isso, não é isso, não é isso. Coisas necessárias, coisas precisas, que precisa ser. Trata-se de uma taça cor-de-rosa com um copo d'água. Não inventa que não é água, não fica falando essa é com gás, essa é sem gás. As duas são água. São diferentes. São diferentes. Mas mata a sede. Mata a sede. É isso? É porque a gente está preferindo acreditar na mentira, ver a mentira com as roupas da verdade do que a verdade nua e crua. É o ensinamento do juiz de direito, do magistrado, do amigo, do ser humano, Luiz Alberto Barbosa. Professor, queria nesse momento, que nós estamos entrando na reta final do nosso programa, entregar todas as nossas câmeras à sua disposição. Quero agradecer mais uma vez ao Mauro por ter me dado a oportunidade de falar para esse público que ele tem, os espectadores, e quero que as minhas ideias sejam recebidas de uma maneira interessante, que possa de repente servir como reflexão, e até porque a gente tem que estar sempre aprendendo, porque interrogações sempre vão existir em nossas vidas, mas a gente tem que buscar as respostas. Nós temos que encontrar as respostas e não alguém dá-las para nós. Agora, professor, ainda queria fazer uma última pergunta, que não é só do nosso interesse aqui, da questão da convivência humana, cada vez mais difícil, né? Mais difícil. As pessoas estão muito longe, a impressão que a gente está em FM, as pessoas estão em AM ou num canal diferente. É verdade. Isso tem jeito de ser, não é voltar àquela história da lenga-lenga do passado, ou da impaciência sempre com o mais idoso, ou com o mais experiente, ou com as pessoas que a gente olha e tem o que aprender, mas a gente resiste em querer aprender o que as pessoas os que já passaram pelas dificuldades e colheu ali muitos dissabores e muitas coisas positivas e negativas e filtrou como se estivesse filtrando uma água e depois você bebe a água verdadeira muito tempo depois de filtrada, mas as pessoas não se importam de onde se veio através de um filtro, de uma fonte natural, ou se foi da fonte da inteligência e da cabeça da gente. Tem muita dificuldade disso ser modificado, ou você não tem muita expectativa que isso possa acontecer? Infelizmente, Mauro, eu já fui um dos bastante otimista, mas hoje eu acho que é bastante difícil isso acontecer. Porque a gente está cada vez mais assustados, mas principalmente assustadores. Diante de uma primeira situação, de uma convicção ou de uma opinião divergente, a gente quer logo atacar. Eu digo que nós somos ainda homens da caverna, primitivos, primatas, com leve retoque de civilidade, que diante de uma primeira situação que nos desagrade, a gente deixa quebrar aquela redoma que nos protege e vem à mostra nossas garras, nossas unhas, nossos dentes e nossos pelos. Então a gente evoluiu pouco nesse aspecto de civilidade. Lembra lá do homem pré-histórico, né? O Pithecanthropus erectus? Isso aí. Nós, pelo jeito, assim, com o celular, as pessoas não estão voltando para o homem da caverna, é isso que o senhor me explicou agora? Porque... Voltando até na forma de se pegar o celular aqui e vai entortando até voltarmos para a caverna, é isso? Será? A gente tem regredido bastante medo disso. Nesse aspecto social. Tanto que as redes sociais, elas roubaram muito tempo da gente.
principalmente ao convívio das pessoas que a gente gosta. Eu digo que a internet ela veio para nos ajudar, mas a gente tem que ter cuidado para que ela não se torne pessoal, porque nenhum aplicativo é mais eficiente do que aquele que somente a raça humana possui e que se chama coração. Então a gente está perdendo um pouco essa conexão, e tudo é conexão. A gente tem que ter conexão com as pessoas, com as coisas, mas a gente está perdendo porque a gente está vivendo de mensagens curtas, de textos, e a gente pouco liga para alguém, a gente pouco, aquele olho no olho, a gente está sempre, às vezes, reunido com vários amigos, mas mexendo no celular. O ser humano pode ser considerado, por exemplo, eu falo muito isso, talvez eu esteja há anos falando errado, o único bicho que é capaz de pensar uma coisa e dizer outra ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É possível isso? É possível. Infelizmente. Infelizmente é possível. Conversei com o magistrado, com o juiz, com um amigo, Luiz Alberto Barbosa. Você já está antecipadamente convidadíssimo para voltar tantas quantas vezes quiser, viu, doutor? Muito obrigado, Mauro. Eu quero terminar com uma frase aqui reflexiva que diz o seguinte: não há um caminho real para a felicidade. O que existe são caminhos diferentes. Há pessoas que são infelizes possuindo tudo, enquanto outras são felizes possuindo tão pouco. O Fala Baixada é assim: compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.